tem uma vontade própria, né? E geralmente quem tem medo é porque talvez já passou por alguma luta, por alguma coisa que colocou esse medo na vida. Lá em casa agora a gente está com um filhotinho de cachorro, né? Deve ter uns 2 meses por aí. E é interessante que o bichinho, você precisa ensinar algumas coisas para ele, né? E aí tem que ensinar para ele que ele não pode morder, tem que ensinar para ele que ele tem que esperar você colocar a comida no pratinho para depois ele comer, tem que ensinar para ele aonde fazer as necessidades, principalmente quando você mora no apartamento, né? E o mais interessante, queridos, é que o bichinho tem medo. Mesmo assim, ele continua insistindo em fazer aquilo que não deveria fazer. Será que nós nos parecemos também com isso? Quantas vezes nós temos medo na vida e continuamos insistindo em fazer as mesmas coisas, mesmo sabendo que aquilo talvez vai nos trazer alguma dificuldade? Porque o medo, ele às vezes faz isso com a gente. Mas essa história, de uma maneira especial, o pano de fundo, queridos, é que Jesus agora, ele estava juntamente com seus discípulos, ele então resolve atravessar daquele lugar para outra margem, e no meio do caminho, Jesus cansado, ele deita no barco. A Bíblia diz até que ele deitou no travesseiro. Fico imaginando que travesseiro é esse, né? Talvez era um monte de cordas, quem sabe rede de pesca que estava naquele barco, não sei o que era. Mas Jesus, querido, estava tão exausto, estava tão cansado daquele dia, onde ele passou pregando, curando as pessoas, atendendo os necessitados, dando atenção para o ser humano individualmente, como eu disse aqui. Quando você lê a Bíblia, Jesus faz isso o tempo todo. Quando você lê a Bíblia, você vê Jesus fazendo isso, por exemplo, para aquele paralítico no tanque de Betesda. Havia um monte de pessoas ali, mas Jesus entrou lá para curar apenas ele. Já percebeu? Não sei se você algum dia questionou isso. Por que só ele? Mas Jesus fez isso. E agora Jesus cansado, ele então, meus irmãos, ele vai atravessar o mar da Galileia, que a Bíblia diz aqui. E esse mar, na verdade, nada é do que um lago, um grande lago. E esse grande lago, ele era tão grande que no meio dele os ventos são fortes e fazem ondas realmente tão altas quanto as ondas que acontecem em alto mar. E agora o barquinho dos discípulos estavam ali balançando. E o mais interessante é que quando nós olhamos para essa história, os discípulos não costumavam fazer esse tipo de coisa, não naquela hora. Pescadores experientes como eram, eles sabiam que não era o momento de sair para navegar. Eles sabiam que não era o momento de colocar o barco na água. Não era o momento de atravessar o mar à noite, sem nenhum tipo de iluminação, talvez perder a direção para onde estava indo, mas eles o fizeram. E fizeram baseado em quê? Alguém se arrisca? Na ordem de Jesus. Olha o que Jesus diz no verso 35: passemos para outra margem. O que eu acho interessante, irmãos, dos discípulos é que eles tinham medo, mas quando Jesus mandava, eles iam a si mesmo. Uma frase que eu guardo comigo sempre é: se você está com medo, vai com medo mesmo. Tem outra opção? Às vezes tem, mas na maioria das vezes, queridos, o medo é assim: está com medo, vai com medo mesmo, porque você não tem outra opção. E às vezes na vida, essa situação ela nos sobrecarrega de forma mental, de forma física e de forma espiritual. O medo, queridos, ele tem essa característica extraordinária, muitas vezes, de despejar uma quantidade enorme de adrenalina, e às vezes ela dá aquele impulso, mas logo depois ela nos paralisa. Eu não sei como você é. Jesus, irmãos, convida os discípulos para atravessar o mar e eles obedecem. Uma tempestade surge, o barco começa a encher-se de água, e enquanto isso Jesus dorme tranquilamente na popa. Sabe o que eu acho interessante aqui? É porque muitas vezes na vida a gente sempre vive falando para as pessoas: olha, coloca Jesus no teu barco, não é assim? Põe Jesus no teu barco e tudo vai dar certo. Mas parece que essa história me prova uma outra coisa. Não basta Jesus estar no barco. Se você
sempre se achar autossuficiente. Quando a gente olha, irmãos, para a nossa própria experiência de vida, a tendência que nós temos é de pegar tudo que nós sabemos e chegar à conclusão de que eu não preciso do Senhor até que eu precise. E o problema, queridos, não está em você fazer aquilo que você sabe. O problema é você depender do Senhor só quando você chegou no limite da sua luta, da sua batalha. Não que Cristo não vá te atender, mas você não precisa sofrer até lá. Não precisa. Jesus estava no barco. E eu fico imaginando aqueles discípulos lutando naquela noite com a tempestade e Jesus dormindo ali do lado deles. A solução estava ali. Era só chamar, era só dizer: Senhor, olha, estamos aqui meio perdidos, dá para o Senhor nos ajudar? É claro que eles fizeram isso. Mas a Bíblia diz, queridos, olha aqui, no verso 37, que um grande temporal se levantou, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Parece que as pessoas, elas precisam chegar ao limite, está afogando, está morrendo. Conta-se uma história, não sei se é uma história com H ou se é uma história com E. Eu imagino que seja uma história com E, para me ilustrar. E um certo homem, ele estava em alto mar, havia sofrido um naufrágio, e ali em alto mar ele tentando nadar, tentando fazer tudo, e aí no final de tudo, quando ele estava vendo que ele estava morrendo, ele disse assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor me salvar hoje, eu prometo ao Senhor, assim como eu não te procurei nos últimos 25 anos, eu prometo não te procurar nos próximos. Parece que a gente é assim. Quando nada dá certo, quando tudo chegou ao limite, aí a gente procura. E aqui estavam os discípulos fazendo exatamente isso. O barco enchendo de água, o barco prestes a afundar, as ondas balançando o barco, e aí somente quando tudo isso aconteceu, eles olharam e um dos discípulos disse: Senhor, e olha como eles falaram com o Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? Que pergunta! Agora, já perceberam que essa pergunta, irmãos, ela é repetida na Bíblia por pessoas que a gente entende que tinham uma vida muito próxima a Deus? O próprio salmista, ele tem um salmo em que ele diz: Senhor, por que os ímpios prosperam e os justos estão sempre passando por lutas e batalhas? Quem não pergunta isso? Em outras palavras, irmãos, nós estamos perguntando para o Senhor: o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? E quando a gente olha, irmãos, para essa realidade, nós chegamos inclusive até em Jesus pregar antes de ir para a cruz, na sua angústia, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E lá na cruz Jesus clama: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Às vezes, irmãos, a solidão, ela nos faz entender que nós precisamos sim olhar para os lados e ver que Jesus está ali à nossa disposição para nos ajudar. E a palavra aqui nos diz: Mestre, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus, acordando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento parou, fez grande bonança. E aí Jesus então perguntou para eles: olha, 40 e 41, irmãos, esses dois versos é a parte principal dessa história. Por que sois assim tímidos? Interessante que a ideia de tímido para nós, ela é diferente, né? Quando a gente fala que alguém é tímido, a gente está falando que alguém que geralmente é vergonhoso, alguém que não gosta, tem medo de conversar, alguém que gosta de estar no cantinho dela. É isso que a gente define hoje como uma pessoa tímida. Mas parece que Jesus aqui, irmãos, ele amplia esse conceito de timidez para aquele aspecto de que, olha, parece que vocês não têm coragem de ir além. Vocês parecem que estão paralisados, porque às vezes a timidez faz isso, né? Quantas vezes os adolescentes, os jovens aí, né, olham para alguém, o olhinho brilha, mas e a coragem para chegar na moça, né? Para bater o papo com o rapaz? É o medo, é a timidez, e paralisa. Mas aqui
de uma forma específica, Jesus faz uma comparação logo na sequência. Porque sois tímidos, como é que não tendes o quê? O que, irmãos? Fé. E o que é fé? Fé, queridos, é confiança. Fé é crer. Fé é acreditar. Segundo o livro de Hebreus, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que nós não vemos. É incrível como a Bíblia ela coloca essa definição tão clara, e aqui Jesus comparou a falta de fé com timidez. E é interessante, irmãos, que veja que a falta de fé aqui que Jesus coloca, não é que eles não acreditavam, é que eles não se dispuseram a agir segundo a fé que eles tinham. E essa é a grande luta que a maioria de nós enfrentamos. Porque a maioria de nós temos Jesus no barco da nossa vida, mas às vezes não agimos de acordo com isso. A nossa timidez não permite. A gente olha para Jesus e a gente fica tímido. A gente vê que há solução, mas a timidez nos impede de fazer aquilo que é necessário. Agora, aplica isso na sua vida, para tudo. Aplica isso no seu trabalho. Quantos de nós, irmãos, olhamos para o nosso trabalho e olhamos para tudo aquilo ali e pensamos, nossa, eu podia dar um passo além. Sonhos, projetos, mas a timidez vai retraindo. E sabe qual é o maior problema? Que o que você poderia estar fazendo hoje, 5 anos depois, se você olhar para trás e não fez, você vai se arrepender. Perdeu 5 anos da sua vida e não fez porque era tímido. Eu acho interessante. Um dia eu estava conversando com um jovem e ele falava, pastor, não vou estudar não, porque eu tenho outros planos e tal. E ele falou, eu vou perder o meu tempo agora. E eu falei para ele, rapaz, se você começar a estudar hoje, daqui 5 anos você tem uma faculdade. Você se preparar agora, daqui 5 anos você pode realizar o que você quer. Agora, se você não fizer hoje, daqui 5 anos você perdeu 5 anos da sua vida. Isso é um trabalho. Agora eu estudo, eu acabei de citar. E os relacionamentos? Quantas vezes, queridos, nós olhamos e falamos, não, olha, amanhã eu vou melhorar isso. Não, pode deixar que um dia isso vai acontecer. Às vezes aqui no meu trabalho, as pessoas dizem assim, pastor, qualquer dia vai lá fazer uma visita. Sabe o que eu aprendi, queridos? Qualquer dia é dia nenhum. Depois que eu aprendi isso, eu sempre falo para as pessoas, olha, vai ser tal dia e tal hora. Porque qualquer dia não existe. E já perceberam que a gente faz isso o tempo todo? Qualquer dia eu mudo, qualquer dia eu faço, qualquer dia eu tomo a decisão, qualquer dia eu entrego a minha vida ao Senhor, qualquer dia eu me batizo, qualquer dia eu faço isso, faço aquilo outro, e a timidez que a Bíblia coloca aqui, comparando com a falta de fé, e na verdade a falta de ação, de acordo com a fé que você tem, ela se perde no meio do caminho. E aí a Bíblia fala, verso 41, e eles possuídos de grande temor. Às vezes a gente fica pensando, nossa, se eu tivesse mudado os discípulos, eu não faria isso nunca. E eu não. Mas parece que a gente continua fazendo igual, se não for pior. Jesus está no barco. E quantas vezes, queridos, nós nos esquecemos disso? Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos e só buscamos Jesus quando estamos desesperados? A fé verdadeira não vê Jesus como último recurso, mas como a primeira solução. Você faz isso? Jesus nunca ignora um clamor sincero. Nunca. O que eu acho mais incrível nessa história, queridos, é a resposta de Jesus, como eu acabei de falar com vocês aqui. E o que eu mais acho interessante nisso é que o que nós podemos aprender dessa história é que a fé e o medo, elas não coexistem. Posso repetir? A fé e o medo não coexistem. Ou é um, ou é outro. Mas não fui eu que inventei isso aqui. Está na Bíblia. Quanto maior a nossa fé, menor será o nosso medo. Quando confiamos plenamente em Jesus, nós conseguimos enfrentar os desafios da vida com coragem.
A presença de Jesus, ela não garante a ausência de tempestades, mas ela traz paz em meio a essas tempestades. E não é isso que a gente precisa? A gente precisa ter a certeza de que, apesar de tudo, como cantamos aqui na igreja, pode cair o mundo, estou o quê? Como? Não sabe a igreja? Pode cair o mundo, estou em paz. Também é Bíblia. Eu quero ler com vocês alguns últimos versos aqui, para que você saia daqui hoje entendendo algo muito importante para a sua vida. 1 João, capítulo 4. Nós encontramos algo muito forte aqui, que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar para vocês aqui. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Um pouquinho antes do Apocalipse ali, bem no final. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele